Olá, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de leitura da Bíblia. A gente está lendo o Evangelho de Mateus e a gente está aprendendo cada vez mais um com os outros. Eu quero te fazer um convite já no começo. Venha fazer parte da leitura ao vivo com a gente, porque a tua palavra pode transformar as nossas vidas. Bora lá? Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nossas vidas mais um dia. Somos gratos, Pai, por tudo. Santo, santo, santo é o teu nome. Pai amado, desejamos sentir a tua presença, sentir o teu amor, sentir a tua graça. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas. Manifeste o seu poder, a tua glória sobre nós, para que possamos viver segundo o teu querer e a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Que a sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas. Que possamos enxergar o que o Senhor tem para nós. Que possamos despertar e entender a tua graça, o teu amor e as tuas misericórdias. E que tudo, Senhor, que a gente faz aqui seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, aqueles que têm pecado contra nós. Nos ensina, Senhor, a amar o próximo assim como nós nos amamos, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu toque. Nós te louvamos e te exaltamos por isso, Senhor. Glorificado seja o Senhor. Seja, Pai querido, com a nossa nação, que o Senhor esteja despertando a sua igreja, que eles venham compreender e entender tudo, Pai, que o Senhor tem preparado para este tempo. Abra os nossos olhos, nos desperte, e que tudo isso seja para a glória do teu nome. Seja que aquele povo, Senhor, de Jerusalém, traga paz para aquela terra, que haja um avivamento também naqueles corações, para que haja um quebrantamento e um reconhecimento de Jesus como o Messias, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado e exaltado hoje e sempre. Espírito Santo, vem capacitar as nossas mentes, vem ministrar aos nossos corações, derrama o seu dom de sabedoria, de conhecimento, de profecia e o dom de discernimento de espíritos, para que haja compreensão da tua palavra, para que haja entendimento do que está escrito, para que a gente possa não apenas fazer uma leitura, mas que possamos, através do teu poder, compreender e trazer tudo isso para as nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Manifeste o seu poder, a sua glória sobre nós, hoje e sempre. Seja com a vida de cada um aqui presente, que o Senhor esteja abençoando e cuidando de cada um aqui, Pai. Seja com aqueles que estão enfermos, que têm seus parentes enfermos, que o dom do Espírito de cura seja derramado sobre essas pessoas. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Que os milagres aconteçam para que o Senhor seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado hoje e sempre. Nos ensina, Senhor, também a compreender quando não é chegado, quando o momento de obedecer ao Senhor e de que os nossos sonhos sejam destruídos, que a gente aprenda a entender e agradecer e viver segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, dona Neide. Bom dia. Bom dia.
Bom Puxa, foi dia. forte orar para que sobre os sonhos aí, nossa. Bora então, Mateus 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer aos seus pecados, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não é, vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. A questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe esse vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido do chefe da sinagoga. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, eis que o chefe da sinagoga aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã.
Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E as notícias deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenham compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça como vocês, conforme que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Eu vejo aqui nesse capítulo, está o tempo todo mostrando o poder de Deus, mostrando o quanto ele é poderoso, o quanto Jesus tinha poder para tanto perdoar pecado, curar enfermo e ressuscitar, expulsar demônios. Então, está mostrando o tempo todo, né, o quanto ele é poderoso. E aqui a gente tem essa questão do jejum, é bem interessante também, né? Porque me lembra lá em Atos, quando os discípulos eles recebem, né, o Espírito Santo, eles estão jejuando e buscando o Senhor com zelo. Então, depois que o Senhor se vai, né, eles começam a ter a prática do jejum, né? E eu gosto muito dessa passagem da cura da mulher enferma. Eu acho massa que nos outros evangelhos acaba tendo um pouco mais de destaque, mais detalhes, na verdade. Mas eu gosto da visão, como eu sou muito visual, quando fala assim que ela tocou, né? Fala assim que tocou aqui na minha versão, tá assim, no finalzinho do 20, né? Veio por trás de Jesus e tocou a borda da capa dele. Eu sempre ficava imaginando aquela cena que a gente tem na memória de filmes, né? Ela vindo, caindo no chão assim, tocando no finalzinho da roupa dele ali. E aí quando a gente começa a estudar e cresce, né? E aprende, e ela na verdade tocou no Tizit, eu não sei pronunciar isso direito, mas é Tizit Tizit, é como se eles tivessem um cordão ali. Deixa eu ver se eu acho aqui a tradução disso. Mas é como se fosse um cordão que eles têm, que é as tranças que eles carregam, na verdade. E ela tocou nessas tranças dele.
E é bem interessante, porque ela fica geralmente ali na cintura dele. Então ela não tocou exatamente na barra da calça dele, né? Aqui, ó. É Tizit, Tizit. Franjas feitas especialmente para serem colocados nos quatro cantos do talit, para cumprir o mitzvah. Nós temos artigos que incluem, primeiro século, que o talit era uma capa ou um manto que fazia parte das vestiduras do dia a dia, depois que as roupas pararam de ser confeccionadas com cantos. O judaísmo criou o talitot, que é aquela capa que eles usam para oração. Mas eu acho bem interessante isso, o sentido das franjas, né? Que ela tocou nele ali. E a gente vê em outros evangelhos ali, tanto de Marcos, de Lucas. Eu gosto muito da ideia quando ele fala que dele saiu o poder, né? E como essas franjas têm a ver com a capa, com a roupa de oração, tem a ver com o cerimonial do judeu, né? Tem a ver com que todos eles carregam isso e como isso é importante desde lá da época de Moisés. Então, eu gosto muito da ideia que saiu o poder, né? E como a fé desta mulher, né, a curou, porque ela acreditou que apenas um toque ali naquela franja ia fazer toda a diferença na vida dela. E como a gente vê nos outros evangelhos, como ela se sentia impura, que ao tocar ela também ficou com medo do que aconteceu. Ela sentiu a cura de Jesus, sentiu o poder saindo por causa da fé dela, mas ela ficou com medo, tipo assim, Senhor, perdoa, eu te toquei, mas eu garanto que eu não te sujei, né? Algo assim, que eu não sou tão impura. Aí ele fala, não, relaxa, a sua fé te curou. A sua fé salvou você. Então, eu gosto muito dessa passagem. E aí a gente continua, né, com a ressurreição da menina. Deus, Jesus de novo mostrando o seu poder. E eu gosto muito dessa ideia. Ela dorme. Eu tenho para mim, lógico, existem teorias e coisas diferentes, acordos diferentes, pensamentos diferentes, mas eu acredito que a morte, para nós, ela é como se fosse um sono, como se a gente dormisse e acordasse já no momento final, sabe? Quando o nosso corpo quando haverá a primeira ressurreição, né? E aí as pessoas, mas e esse tempo, onde ficou? Cara, é como se dorme. Quando você dorme e acorda, você não sente esse tempo que passou. Você apenas dormiu e acordou. Eu vejo a morte dessa forma, que é o dormir e o despertar já no momento da primeira ressurreição, né? E continuando, né, com a cura dos cegos, Jesus cura eles. E se você pegar outra passagem, não eram dois, eram um só. E aí Jesus fala para eles não falar nada, né? Eles saem contando para todo mundo. Eu estava lendo aqui também sobre essa parte do endemoniado, né? Do mudo endemoniado, que Jesus expulsa o demônio deles. E a blasfêmia dos fariseus, né? Falando que Jesus era o chefe dos demônios, né? Então, complicado, né? E a compaixão de Jesus com todo aquele povo, né? Mas eu acho bem interessante aqui no 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então Jesus estava pregando sempre o quê? Que o reino de Deus está voltando. É necessário haver arrependimento. É necessário entender que Deus criou um reino e que o homem
caiu e saiu dele por conta própria, e que é necessário desde então haver um arrependimento. Eu lendo o livro que eu estava lendo, fala que Jesus ele veio o quê? Para reconciliar de volta o homem com o Rei soberano que é Deus, para trazer de volta essa conexão entre Deus, entre o homem e o Espírito. Então, como Jesus veio para trazer de volta o que? A santificação, a santidade, voltar a ter essa conexão, né, entre o homem e o próprio Deus, que foi perdida por causa do pecado. E aí ele fala, né, ele continua falando, curando as pessoas, né, ele fala como as pessoas estão sedentas, né, a seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. E como a gente vê isso hoje, né, a seara ela é muito grande, mas aqueles que realmente querem trabalhar são muito poucos. E para quem frequenta a igreja, como a gente vê isso, que a gente vê que geralmente as pessoas que trabalham são sempre as mesmas. São muito poucos os que põem a mão na obra, os que resolvem trabalhar. São muito poucos o que realmente se levanta para levar o evangelho ou para ensinar. Eu acredito que cada um tem o seu dom ministerial, né? Que a gente vê lá que são 5 dons principais, né? Que é o de apóstolo, de profeta, de mestre, evangelista e pastor. Então cada um tem o seu dom. Não adianta o cara que é mestre ou evangelista querer ser pastor, ele não vai conseguir coordenar o negócio. A não ser que Deus dê todos os dons para esse cara, mas geralmente não é assim. E muitas vezes o que que a gente vê? A gente vê pessoas que não têm noção do seu dom. E aí aí acha que tem que ser pastor. Só que ele não consegue, ele não tem o dom de administrar uma igreja, ele não tem o dom de administrar pessoas. E às vezes ele é um mestre, ou às vezes ele é profeta, ou evangelista, ou apóstolo. Mas e aí? Você conhece o seu dom? Então, quando fala assim que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, eu vejo isso. São pessoas acomodadas no evangelho hoje, que em vez de buscar o seu conhecimento, buscar o que Deus tem para ela, buscar intimidade com o Senhor e começar a levar o evangelho do reino para essas pessoas, elas estão sentadas no banco da igreja achando que essa é uma tarefa do pastor, essa é a tarefa do missionário. Eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo aqui, que é o que a gente costuma dizer de brincadeira, mas que é quase uma verdade, que é o crente SSS, salvo, sentado e satisfeito. Então ele não quer fazer mais nada. Ele está salvo, ele está sentado no culto todo domingo assistindo ou na missa e satisfeito. Não precisa fazer mais nada. E esquece que o evangelho, o reino de Deus tem muito mais. A salvação é apenas o início de uma jornada. Só que as pessoas param aí. Malemar entendem a graça, Malemar recebem a graça do Senhor. E como para hoje é necessário esse levante, né, de trabalhadores para que faça esse trabalho, né? E aí ele conclui, né? Então nós que somos trabalhadores, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então precisamos estar sempre orando para que Deus desperte mais gente, abra esse desejo de levar o evangelho do reino para essas pessoas. Vamos pro 10, então? Quem quiser ler. Um de cada vez, por favor. Vou ler. Vou ler. Mateus 10, versículo 1. E, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades.
Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariote, aquele que o traiu. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E, ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes com as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa serei levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que se perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido.
O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que escutai ao ouvido dos eirados, pregai-o. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não, não temais, pois mais valeis vós do que os muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Esse capítulo é muito bom. Nada fácil, mas muito bom. Vamos para o início. Eu acho bem interessante quando Jesus manda os discípulos, né, ir pregar. E eu acho interessante que ele dá algumas instruções, né, no começo ali, no versículo 5. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Eu tenho uma visão sobre isso bem interessante, que quando Adão comete o pecado no Éden, ele... Imagina só, Deus cria um reino e dá para que o homem o cuide, para que o homem governe, né? Gênesis 1:26, governe o homem sobre todas essas coisas, que ele tenha domínio sobre essas coisas. E aí quando a gente vai para Gênesis 3, o homem perde esse domínio, né? Ele entrega o governo na mão de Satanás. Então a gente começa a perceber, a partir de então, como o pecado entra no homem e como Satanás ele influencia o homem e como ele começa a ser o príncipe desta terra e como ele começa a influenciar essa terra. E aí a gente vê lá a partir de Gênesis, se eu não me engano, capítulo 12,
a escolha de Deus de um povo, né? Que é quando Deus escolhe Abraão, quando Deus escolhe um hebreu. E a partir de então, a Bíblia é contada a partir deste povo, né? A gente tem os povos em volta, mas a Bíblia não relata tanto essas histórias, que são esse povo que são chamados de gentios, mas foca no povo hebreu, né? Que aí vai se tornar o povo de Israel e o povo judeu. Mas é bem interessante. Então, quando Jesus vem, os profetas anunciam que para a vinda do Messias era necessário que tipo um profeta como Elias, né, com o espírito de Elias, viesse antes para anunciar a vinda do Messias. Então aí a gente tem o que é a história de João Batista, né? E como era só para aquele povo, era só para o hebreu, para o judeu, um profeta era necessário, que no caso foi João Batista, para anunciar ali para aquele povo. E aí é quando a gente pega aqui Jesus, voltando lá, ele sendo tentado por Satanás no seu jejum, eu acho bem interessante que tem uma situação que o diabo leva no pico, numa montanha, mostra os reinos da terra e fala: isso tudo é meu. Se prostrados me adorar, te darei o governo sobre todas essas coisas. Então, Satanás está mostrando de novo o seu poder sobre o pecado do homem, mostrando o seu poder sobre o homem. E aí a gente vai ter outras situações, igual da mulher grega, né, que chega em Jesus pedindo cura da filha. Ele fala assim: eu não vim para você, eu vim para os meus. Ela fala assim: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Ele falou: cara, tua fé é maior do que as dos filhos para quem eu vim. Vai, a tua filha está curada. Então Jesus, ele sempre deixa claro, e aqui ele deixa mais claro ainda quando ele manda os discípulos, que é para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele deixa claro que neste momento, olhem o entendimento, ele veio para os judeus, ele veio para os hebreus, e até que ele manda ir pregar para os hebreus. Ah, mas como eles não aceitaram, então Jesus abre o leque para os gentios. Não, esse já era o propósito. Mas como Deus escolheu os hebreus, o governo que ele tinha naquele momento era sobre os hebreus. E mesmo ele, às vezes, indo igual a gente viu lá, ele indo em Gadara e curando o endemoniado de Gadara, muitas poucas vezes ele cura gentios, ou ele transforma os gentios. É sempre os judeus. E aí a gente já avançando um pouco mais, para concluir essa minha visão, quando Jesus morre na cruz e leva o pecado de toda a humanidade, porque tem algumas passagens que ele fala assim que virá ovelhas de outros lugares, né? Virá, a gente já leu aí, pessoas do Ocidente e do Oriente que o adorarão. E aí quando Jesus morre na cruz, eu vejo desse jeito, e quando ele ressuscita, né, ao terceiro dia, Deus dá a ele o governo desta terra. Porque aí tem todo o porquê disso, não quero entrar nesse assunto agora, mas então Deus dá a ele o governo dessa terra. E então o diabo perde o seu governo. Então o diabo perde o poder de influenciar os reinos. E aí Jesus agora ele é o rei desta terra. Ele tem o direito e o governo que Deus lhe deu pelo fato do seu sacrifício, de perdoar a todos. E aí, estava até lendo aqui, Jesus revoga essa ordem lá na frente. Lá, se eu não me engano, até acho que é Mateus 28, ele fala: agora ide por todas as nações. Agora pode pregar aos gentios. Agora vocês vão levar esse evangelho para toda a Judéia, para toda a Samaria e para os confins da terra. Por quê? Porque o príncipe dessa terra agora não tem mais autoridade sobre esses povos. Eu conquistei essa autoridade na cruz.
agora vocês vão e pregam todas as nações. Então, e é muito massa quando você começa a linkar as coisas e observar por que nesse momento era só para os judeus e depois veio para toda a terra. É porque quem governava os gentios, quem tinha o governo de tudo aquilo era Satanás, dado pelo próprio homem na mão dele. E quando Jesus vem, e quando ele toma esse governo somente na cruz e na ressurreição. Isso é muito legal. E aí ele continua dando orientação aos seus discípulos, né? De levar, né, o evangelho para aquelas pessoas. E aí ele continua, deixa eu ver, ao andar em casa, saudem. Aí a gente entra naquela parte de você ser bem recebido e de você ser mal recebido, sai fora, né? Sacuda o o pó dos pés e vai embora. E esse 15 aqui, ele é muito pesado, né? Que a verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então a gente está vendo aqui que no dia do juízo, né? No dia da ira do Senhor, no dia que ele virá como vingador, o juízo sobre toda a humanidade será muito pior do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E aí ele está falando, né, que não vai ser fácil, né? Eis que envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. E aí ele está mostrando, eu vejo isso tudo trazendo, assim como eles passaram, como as eras passaram, tudo isso, e como a gente tem vivido isso também, né? Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Se a gente colocar aqui, hoje não tem essa ideia de levar à sinagoga, né? Não tem essa ideia a levar a reis, mas a gente mudando a liderança religiosa e tudo, e se a gente trazer isso mais para um fim dos dias, para a volta do Messias, essas coisas vão voltar a acontecer, né? Aqueles que servem a Jesus serão perseguidos e levados a governos, levados a sinagogas que vão voltar a existir, para serem usados como exemplos para aqueles que ainda não temem ao Senhor. Ó, se você seguir a Jesus, você vai sofrer como eles. E aí no 19, né? E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão. Então, naquele momento, haverá um derramar do Espírito sobre você. E é o que você falar, não se preocupe, porque é o Espírito que vai falar através de você. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, a quem fala por meio de vocês. E aí, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, já entrando aqui no versículo 21, sobre os tempos que virão, né? Que ele fala que um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aí, Beth, firme até o fim, esse será salvo. Aqui a gente entra numa outra discussão, mas não é o que eu quero entrar. Glória a Deus. Mas eu quero focar Quem permanecer firme até o fim será salvo. É isso aí. E lá, Mateus 24, ele fala isso de novo, tá? Uhum. Então, o que eu quero focar aqui, que no fim dos dias, com a perseguição dos filhos de Deus,
a gente vai ter que tomar cuidado até com os nossos próprios filhos, com os nossos próprios irmãos, ou com os nossos próprios pais. Uma reunião como essa daqui, por exemplo, seria super perigosa. Na hora que a gente fechar a live aqui, a polícia tá batendo aqui na porta de casa, entende? É verdade. Então, a gente está caminhando para esses dias onde a gente vai ter que tomar muito cuidado para quem a gente fala. Ou então, se a gente tiver o espírito de ousadia de falar, saber que as consequências podem vir. De você ser perseguido, de você ser preso, de muitas coisas. Porque ele fala que todos odiarão vocês. Por quê? Porque o cristianismo bate de frente com o governo. Ele bate de frente com esse mundo globalizado que a gente está caminhando para ele. Porque esse mundo globalizado é aquele mundo que eu acredito que vai mudar a Bíblia, ela vai ser mudada para que não haja mais essa exortação, para que todos sejam aceitos do jeito que são. Então, se você é um assassino, ladrão, ou se você é uma prostituta, um adúltero, você é aceito, porque Deus, ele é amor. Ele amou a todos e não nega ninguém. E você não precisa se arrepender dos seus erros. Esses dias eu ouvi um negócio, um conselho para vocês. Se vocês não têm Bíblia, compre. Não tem apenas uma. E Bíblia que eu falo é Bíblia física, que celulares, energia elétrica, ela pode acabar a qualquer momento. Então, tenha a Bíblia física e principalmente tenha ela aqui. Daqui ninguém vai tirar. Além de ter a Bíblia física, decore bastante versículo. Não é decorar o versículo, é decorar a Bíblia. Decorar a Bíblia inteira. É você conhecer a história para você levar esse evangelho Você dá um tempo que você não vai poder ler nem ver nada. Né? Sem precisar da Bíblia física. Porque, ó, quando Hitler começa a caçada dele lá na Segunda Guerra, uma das primeiras coisas que ele queima nas bibliotecas são as Bíblias. Então, hoje eles já querem que mudar ela, reescrevê-la, né? Coisa que, de verdade, muitas coisas isso já aconteceu. Eu acredito que a igreja, no decorrer da sua história, reescreveu e mudou muita coisa já na Bíblia também, mas isso é outro assunto. Aí ele continua, né? Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque, em verdade, lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do... Já melhorou, né? O áudio, Beth. Ah, desculpa. O discípulo não está acima de seu mestre, então, e nem o servo. Então, Jesus quer dizer, se perseguiram ele, como com certeza vão perseguir vocês. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, que é o que a gente leu no capítulo anterior, quanto mais os membros da casa. E aí ele continua, a quem temer, né? Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E o que lhes digo às escuras, repitam em plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Nossa, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Cara, eu vejo isso aqui muito interessante, que, tipo, não temam os que matam o corpo. Aquele que pode te ferir, matar o seu corpo. Mas quem pode matar a alma? São os falsos profetas, os falsos mestres, o falso ensinamento, os falsos apóstolos, aquele que vem para enganar, que é o que a gente acabou de falar, que vem para distorcer a palavra, que esse pode levar o seu corpo e a sua alma para o inferno. Então a gente não pode ter medo daqueles que podem ferir o nosso corpo. Isso vai acontecer, e lembra que esse corpo aqui é passageiro. Se a gente ficar até o momento da descida do mestre, cara, que top. Mas se a gente morrer antes, a gente vai ser ressuscitado e subir também do mesmo jeito. Então não podemos
achar que este nosso corpo mortal é tão importante. Mais importante é a nossa alma. E eles não podem matar a nossa alma. Só que o falso profeta, o falso mestre, aquele que traz o engano da palavra, esse pode matar a alma, esse pode conduzir tanto a sua alma quanto o seu corpo para o inferno. Então, este é um tempo de buscar discernimento de espírito, para que a gente não seja enganado. E aí a gente vai lá, quando a gente lê Mateus 24, fala que o amor de muitos se esfriará. Então, até aqueles que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, o amor vai esfriar. E eles talvez possam se perder. Mas aquele que se manter firme no quê? No amor, esse será salvo. Então precisamos estar firmados no Senhor. E aí ele vai continuar, né? Não venda, aí ele continua no 32. Portanto, aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa passagem aqui é bem complicada, porque no momento de perseguição, no momento de dor, onde você está sendo torturado, seus familiares morrendo em sua frente, se você negar a Cristo, ele vai negar você. Ele deixou bem claro. Porque o que ele está falando aqui antes? O que ele falou tudo antes? Você vai ser perseguido, você vai ser torturado, você vai ser preso, as pessoas odiarão você. Portanto, mesmo que tudo isso aconteça, me confesse diante dos homens, que eu também, na eternidade, na hora do trono branco, na hora do julgamento, eu serei o seu juiz. E eu confessarei você diante do meu Pai, porque você me confessou diante dos homens. Mas se nesse momento, onde você dá mais valor ao seu corpo, que ele vai falar ali no final, e me negar, tá ali, ó, palavra de Jesus, não sou eu falando, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí vem a parte que eu gosto, versículo 34, onde a gente quebra essa ideia de que Jesus é só amor, de que ele só veio para trazer amor. Não, ele mesmo fala, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não, vim trazer paz, mas espada. Por que, Éder, espada e não paz? Porque o sistema bate de frente com o cristianismo. Quando a gente vive uma vida no estilo de Jesus, a gente bate de frente com o sistema. Jesus, ele veio o quê? Ele veio para bater de frente com o sistema. Ele bate de frente com os sacerdotes, com os fariseus. Ele está chocando o sistema. Então, isso traz o quê? Espada, isso traz morte, isso traz perseguição. Ele foi, no fim dos dias dele, super perseguido. 35, pois vim causar divisão entre homens e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Veio na minha memória que eu tenho uma linha de raciocínio, pode ser como pode não ser, a Bíblia não deixa claro, mas, por exemplo, fala que Paulo não em nenhum momento relata a sua esposa. Mas Paulo, ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, você tem que ter acima de 40 anos e ser casado. Então, existem duas linhas de situações de Paulo. Ou ele era viúvo, ou a mulher dele largou dele quando ele aceitou a Cristo. Entende? Uma das duas coisas aconteceu. E aí, quando a gente vê aqui, ó, que as pessoas da sua própria casa se colocarão como inimigos seus por causa das suas escolhas como cristão, a gente pode ver, pode ter sido, tá? Não estou confirmando porque a gente não tem como confirmar, mas o caso de Paulo, a mulher dele pode ter largado dele pelas suas escolhas, por ele ter abandonado o Sinédrio, né? E talvez esse seja o espinho na carne dele. Pode ser. Outro detalhe que também existem várias teorias que a gente não vai saber, né? A gente só conjectura.
E aí ele continua, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. Então, eu não sei, mas acho que tem algumas versões que falam quem acha a sua vida mais valiosa a perderá. Quem acha a sua vida a perderá. Então, se você achar a sua vida mais valiosa do que a de Cristo, você a perderá. Mas, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Por quê? Porque a nossa vida ela é eterna. Nós somos eternos desde o nosso nascimento. A nossa alma é eterna e o nosso corpo também será. E aí? Nossa eternidade será como? Esta vida que sua agora, essa carne que ela é mortal, ela é mais preciosa do que a Cristo, do que a vida com Ele? Então, precisamos meditar sobre isso. E Jesus deixa isso muito claro nesse capítulo aqui. Eu gosto muito desse capítulo 10, porque ele mostra o que é o Evangelho, o que é seguir a Cristo, quais as escolhas que vamos ter, o que devemos escolher para receber a eternidade junto com Ele. E ele conclui, né? Quem receber você, a mim que recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, que é o Pai, né? E quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem receber um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Cara, essa palavra, pequeninos, Jesus ele usa lá também em Mateus 25, quando ele está falando do julgamento. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 42. 10:42. Aqui ele também fala pequeninos, meus discípulos. E lá em Mateus 25 ele também fala, né, sobre quando ele está separando os bodes das ovelhas. E aí ele fala assim sobre dar água, alimento, a visitar, dar roupa e tal. Ele fala quem fizer a esses meus pequeninos irmãos. Então, eu vejo Jesus, ele sempre cuidando dos seus, né, dos meus discípulos, desses que estão levando a minha palavra, mas Jesus sempre cuidando do povo de Israel. Vocês já pararam para pensar o quanto o povo judeu, aquela cidade, aquele país é pequenino perto do mundo todo? E como o mundo todo está com os olhos voltados para aquela pequena terra? E como todas as nações que a gente já ouviu, os filisteus, cananeus, não existem mais e ainda o povo hebreu existe. Então Deus tem algo para aquele povo. E quando a gente vira as costas para aquele povo, a gente está virando as costas também para as promessas de Deus para essa terra. Pode falar, Neide, eu já falei demais hoje. Não, se alguém quiser falar alguma coisa aí, é que eu tô vendo algumas questões aqui que eu acho interessante, assim, no entendimento que eu tenho, né? O 28, né? O senhor até já falou aí sobre ele, e fala, né? E não tem mais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí eu meditando nessa palavra aqui, eu vejo o seguinte, quando ele fala temer, né? Ou seja, não preciso sentir medo, né? Temer, sentir medo
do que podem fazer com o meu corpo. Do que eu não posso me preocupar com o que vai me acontecer ou algo do tipo. Mas aqui ele ensina, na minha concepção, ele ensina a temer a Deus. Porque ele é o único que tem o poder e a autoridade de lançar tanto o meu corpo como a minha alma no inferno. No meu modo de ver, né? Porque, assim, por mais que o homem seja usado pelo diabo para tentar ou me destruir ou algo do tipo, eu não tenho que temer o homem, mas eu tenho que temer a Deus, porque ele sim, ele tem autoridade para lançar a minha alma, porque ele deixa bem claro aqui, ó, e não tem mais os que matam o corpo. O que o homem pode fazer com o corpo, vamos dizer assim. Aí ele deixa bem claro, e não podem matar a alma. Então, o que o homem pode fazer por mim, vamos dizer assim, para me prejudicar, ele vai fazer no meu corpo, ainda que tente tocar na minha alma, mas só Deus tem autoridade sobre a minha alma. Porque ele ainda vai falar assim, ó, temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, eu falo assim, o que eu tenho que cuidar? Cuidar da minha alma, porque a dela, ela pertence a Deus, vamos dizer assim, né? No meu modo de no meu entendimento. E esse outro também aqui, no 32, né, que ele vai falar assim, ó, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, né, esse eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Às vezes a pessoa que acha que confessar é só o falar, né? Tipo assim, é só o falar. Mas vai muito além disso, é você crer realmente. É você crer nessa palavra, é você viver essa palavra, e essa palavra fazer com que haja esse testemunho. Né? Às vezes a pessoa fala, porque muito, se você perguntar assim, quem crê em Deus? Todo mundo vai dizer que crê diante de outra pessoa, né? Ninguém vai dizer, dificilmente, até o ateu ele crê, porque para ele ser ateu, ele crê em Deus. De uma forma negativa, mas ele crê. Eu não creio em Deus, mas peraí, como que você disse que não crê em algo que, né? Se a gente for parar para analisar. Mas ele fala aqui, é uma forma de você demonstrar, através da vontade de Deus, que você realmente crê. Então, não é só com a palavra. Aí, agora tem um outro tema aqui que é polêmico. Deixa eu só concluir com o seu pensamento. Eu fui aqui lá em Isaías 8, sobre o 28, né? Uhum. O finalzinho dele, só para não perder a linha de raciocínio, ele coloca assim, tá em Isaías 8:12. Não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele quem devem temer. É dele que devem ter pavor. Então, porque ele é o único que pode lançar a minha alma e o meu corpo no inferno. Então, por mais que o homem tente me ferir, por mais que o homem tente me magoar, né? Seja lá o que for, o falso profeta, o pastor, o diacha 4, seja lá o que for, o meu temor não vai vir para ele. Meu temor vai ser em permanecer com a minha vida alicerçada e pautada naquele que pode, por alguma coisa, minha alma lançar no inferno, vamos dizer assim, né? O Neide, o pessoal, só antes de você entrar nesse outro ponto polêmico que você falou, Neide. Eu, no livro de estudo que eu tenho aqui, ainda sobre esse capítulo, sobre esse versículo, desculpa, o 28, né? Aqui ele diz o seguinte, e o que eu achei interessante trazer aqui para o grupo é o seguinte: os versículos do 26 ao 33 se referem aos motivos certos e errados de se ter medo. Temer a oposição humana é ter as coisas fora de perspectiva,
pois as pessoas não podem fazer mais do que matar o corpo, mas Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os discípulos devem, portanto, temer muito mais o fracasso em relação a Deus, ocultando a verdade que deve ser inevitavelmente proclamada em público em todas as situações. O mesmo Deus, entretanto, não apenas pode destruir, mas preservar. Quem anda segundo a vontade dele não tem o que temer. Entendeu? Então, assim, interessante essa questão do fracasso em relação a Deus. Ou seja, para os cristãos, então, quando oculta a verdade, não proclamam o que é o que deve ser proclamado, vamos dizer assim, né? Então, ele fala disso aqui também, né? Eu ainda tenho um outro que fala aqui assim, ó. Muitos dizem que o inferno é aqui na terra, que aqui se faz, aqui se paga. Mas, na verdade, cada um começa a colher nesta vida o bem ou o mal que pratica. Quem vive sem Deus neste mundo passa por grandes sofrimentos, mas em nada se compara ao inferno. A alma também, né? Também. É. Aí tem esse outro aqui também, que é da guerra, né? Esse aqui é o mais, né, que é o 34, né? Ele fala assim, ó, não cuides que vim trazer a paz. Assim, é na concepção da Neide, que o Espírito Santo me traz, assim, entendimento, tá, gente? Não estou discordando de ninguém, é só porque a gente está aqui aprendendo. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Nem vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. Aí, eu fico me questionando muito sobre esse versículo, né? Porque, assim, ele fala que ele não veio trazer, mas a gente vai ver vários versículos que diz que ele é. Não é isso? Ele não veio trazer paz porque ele é. Eu até separei alguns versículos aqui que falam sobre isso, que vai estar em João 14, 27, Isaías 9, 26, Romanos 5, 1, 40, e Isaías 48, 22. Todos esses versículos falam que ele é a paz. Aí, o que eu tento entender com isso aqui? Aí, se você vai ver mais à frente, ele vai falar assim, que ele veio trazer, ele vai fazendo as comparações, né? Porque eu vim para trazer divisão, paz, né? Ele vai falando todas as coisas que acontecem. Aí, o que eu tento buscar em relação a isso aqui? O mundo, ele não tem paz. Por quê? O Espírito de Deus está naqueles que o buscam. Então, esses é quem tem a paz de Deus, porque ele é a paz. Mas como eu entender isso na questão quando ele deixa claro que assim, portanto, que é no 34, né? Não cuideis que vim trazer paz, mas vim trazer mais espada. Por quê? Eu vejo a espada como uma forma de divisão mesmo, de como é que eu posso dizer? De separação, de conflito, porque a gente consegue ver isso nos próximos versículos, né? Essa divisão, porque toda vez que eu tomo um posicionamento que é diferente do que o outro acredita ou crê, a gente já entra num combate, já entra numa guerra. A gente vê isso hoje que está acontecendo, né? Por quê? Por eu confessar essa paz de Cristo que há em mim, por eu confessar esses princípios, outros se levantam contra, e aí já começam, né? Eu não sei se na minha concepção, se essa palavra mais espada seria uma palavra conotativa, tipo assim, é um significado do que eu vou passar, as guerras que eu vou viver, porque espada relembra a guerra, né? Então, eu entendo mais ou menos isso, né? Porque ele deixa bem claro, mas ele é a paz. Então, se eu tenho a paz de Cristo que está em mim, aqui no mundo, por mais que não tenha essa paz, eu tenho essa paz. Porque ele não vai trazer, já está em mim. Na explicação aqui, no comentário, né? Uhum. Ele fala assim que Jesus, ele não quer dizer que veio para começar as guerras,
mas sim que justamente pelo fato de que certas famílias o seguiriam e outras não, Não. haveria hostilidade interpessoal. E aí a espada, né? As Essa divisões, as separações, né? E aí, sobre paz, eu vejo que realmente, lá em Isaías fala que ele é o príncipe da paz. Mas eu vejo que a paz que ele trará e a paz que ele é, só virá com o seu reino. Isso, mas aí, tipo assim, quando ele vier, vamos dizer assim, né? Mas e hoje aqui? Eu preciso dessa paz. Sim, E nós vivemos em paz até o momento que a gente não incomoda ninguém. aí entra a guerra. Entendeu? Exatamente, mas essa é a concepção que eu tenho. Um exemplo, por mais que a gente vê um exemplo, vou dar o exemplo desse menino que está aí revolucionando, né? O Nicolas. O guri não tem, vive numa guerra, mas há paz nele. Sim. Então, é isso que eu consigo entender com isso aqui. Porque ele é o príncipe da paz. Então, assim, por mais que eu vá passar por divisões familiares, brigas, porque, um exemplo, a minha mãe orou a vida inteira pela minha conversão. No dia que eu aceitei Cristo, que eu comecei a me converter, aquela história de primeiro amor, de chegar na igreja 6 da manhã, sair 9 da noite, ela se incomodou. Aí ela vivia falando assim, eu vou falar com o pastor para arrumar um quarto para você já morar na igreja. Ué, ela era da mesma fé que eu, orou pela minha conversão e depois criava confusão comigo por conta da... Você consegue entender? Mas era minha família. É o Aí outro já ciúme, não né? entendia, porque às vezes num domingo eu priorizava, tipo assim, uma evangelização e não tá ali à mesa, um exemplo. Então, assim, pelo meu posicionamento, por ter esse príncipe da paz, eu vou passar por guerras. Sim. E aí eu vou ter que me posicionar usando a minha espada. Mas eu acho que tudo se liga, sabe, Neide? Toda linha de raciocínio ela vai se juntando e a gente vai Uhum. complementando, né? Então é bem isso mesmo. Eu acredito que Jesus nos dá a paz quando buscamos Ele e estamos nele, mas precisamos entender que também teremos guerra. E um outro versículo aqui que chamou muito a minha atenção, Sueli, é o 16, que ele vai falar assim, ó, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mas ele dá uma palavra aqui que chama muito a minha atenção, que ele fala, portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivos como uma pomba. Então, aqui eu vejo que Deus ele dá um alerta para a gente. Por mais que a gente esteja no meio, né, desses lobos, no meio desses que querem o nosso mal, ou que não querem ouvir aquilo que a gente crê, né? Sim. Mas ele deixa aqui, ó, busca o espírito de discernimento e de sabedoria. Porque você não tem prudência e você não se torna inofensivo se o Espírito de Deus não estiver em você. Como que eu vou ser prudente se eu não tenho um espírito que, tipo assim, que me dá o discernimento? Então eu vejo aqui, ó, que Deus manda a gente ter, como o senhor já falou até, vida e intimidade com ele, porque só assim eu consigo ser prudente diante das situações que eu vou passar e eu vou conseguir ser inofensivo, ou seja, aquela, me fez o mal, vou te pagar, vai me pagar. É o mal com mal, o bem com o bem, né? Quando que eu não tenho isso? Porque ele fala assim, ó, inofensivo como uma pomba. Que mal a pomba pode fazer a outra pessoa? Cocô na cabeça. Oi? Cocô na cabeça, né? E você vai dar risada se você tá ali mole, tá tão desapercebido e o bicho caga em você. Não é? Mas aqui ele nos ensina, no meu modo de ver, ele ensina isso, né? Que você tem que buscar o espírito que pode te dar essa prudência, ou seja, esse discernimento e essa sabedoria. E a prudência da serpente é bem interessante, né? Porque a serpente ela não entra em qualquer lugar. Não é isso? Então eu acho bem interessante, porque ele fala que somos ovelhas, né? Em meio a lobos. Então, no meio de guerras e conflitos, não estamos aqui para pegar armas, nem para sair no braço com ninguém. Então, por quê? Porque somos ovelhas, somos pacíficos. Isso.
Mas precisamos também ser prudentes, como a serpente. Não bobo. Isso, então precisamos. Eu sou cristã, eu sou bobo. Não, eu sou prudente. É isso aí. Olha a diferença. Não vou entrar em qualquer lugar, começa por aí. Se você é uma ovelha despreparada, como que você vai entrar no meio dos lobos? Você vai ser comida. Exatamente. Então, isso é a prudência. E simples como as pombas. Então, precisamos o quê? Levar o evangelho simples para as pessoas. Por quê? Porque no primeiro, é aquela velha história do leitinho. No início, quem está começando precisa do quê? De uma coisa simples. Uhum. E aí, então, ela vai começar a amadurecer, né? É igual a gente. Quem aqui não deu trabalho quando se converteu? Entende? Trabalho para as pessoas que estão ao nosso redor, como para o próprio Deus. Até que chegou a maturidade. Então, precisamos ser também simples, né? Para levar as palavras, mas precisamos estar sempre atentos. Prudente, sabe? Prudentes. Palavra muito boa, prudente. E o versículo 1 também, ele é interessante, porque ele vai falar assim, ó. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aqui ele estava ali próximo, né? E ele deu autoridade para que aqueles homens pudessem fazer o trabalho que tinha que ser feito. E no dia de hoje? O Espírito Santo nos concede essa autoridade. Sim. Dada por Deus. Então, mais uma vez, a necessidade da gente ter intimidade, comunhão. E mesmo ele dando essa autoridade aos discípulos, teve uns que não conseguiram, né? Ou seja, e para que a gente consiga, a gente tem que ter a comunhão, né? E se eu não me engano, eu acho que é o mudo endemoniado, não é? Ah, não, é um cara que tinha epilepsia, alguma coisa assim, não é? Que eles, mas eles foram expulsar no nome do Deus que Paulo pregava, eram ai, meu Deus, como era o nome dele? Mas isso é depois? Não, é aquela passagem que quando Jesus expulsa, que o pai chega a falar, seus discípulos já tentaram, muitos já tentaram, mas não conseguem. E o menino até o menino, o o demônio, epilepsia, né? o jogava no fogo, né? Isso. Aí o Senhor Jesus fala adverte eles, né? Há castras de demônio que só sairão com jejum e oração. Ou seja, você precisa ter comunhão. Aí eles questionaram porque eles acharam que... Não, aí acho que eu estou confundindo os versículos. Mas na parte do epilético lá, que eles falam, né? Quem pecou, né? Quem pecou, exatamente. Mas não é pecado. Essa enfermidade foi necessária para que se manifestasse nele a glória de Deus. Isso. Isso mesmo. Então, é necessário ter essa autoridade, né? Vinda do Espírito, né? Então, é aquele negócio. Se você vive no leitinho, vive sem comida sólida, sem a busca, sem amadurecimento, na hora que você bater de frente com o demônio, você vai sair correndo. Vai se arrupiar. E é melhor até sair correndo mesmo. Vai arrupiar, porque senão ele vai dizer, eu vou te expulsar no nome do Deus que Paulo prega. Paulo eu sei quem é, o Deus que ele serve também, vós quem sois. Sabe o que eu acho engraçado, né, a Bíblia fala? Passagem? Que eram 3 amigos, né? Enquanto um estava apanhando, os outros 2 ficou assistindo para apanhar depois. Ô, Beto, você tá aí? Oi, eu tô aqui, eu tô só ouvindo vocês e Tá muito rindo. calada. Não tô podendo falar porque eu tô aqui no hospital. Aí, de vez em quando, eu tô Ai, doida para falar bastante, mas eu falo só um pouquinho, então. Tô curtindo vocês, parabéns, tá lindo o negócio. Mas o evangelho é muito bom. Mas dá para ler, tá? Se for ler mais um, eu quero ler. Não, já são 6h35 já. Eita, boa. O tempo passa. Deus é muito bom. Fechou, gente? Marisa, você pode orar para a gente encerrar? Eita glória, posso sim. Obrigado, Senhor, por esse momento. Te agradecemos pelo entendimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, por cada uma que está aqui, por esse grupo, Senhor, que tem membros, pessoas precisando ouvir mais da tua palavra. E eu creio, Senhor, que nós estamos unidos
e essas pessoas vão receber essa unção que existe sobre as nossas vidas. Alcance, Senhor, a irmã Elizabeth, que está no hospital agora, receba cura aí, Senhor. Coloca os seus anjos, nós damos uma ordem para os anjos ministradores. A tua palavra diz que eles estão para nos servir. E nós damos uma ordem agora. Vá lá no hospital, entregue a cura para essa irmã, para a mãezinha dela, papai. Restaura, papai, medula. Restaura, Senhor, anticorpos. Começa, Senhor, a mover, Senhor. Eu vejo os seus anjos aí, papai, levando a cura para a mãezinha dela e glorificando o teu nome. Nós já te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela vida do Éder, pela vida da Neide, do Diego, do Senhor Vanderlei. Obrigado pela minha vida. Obrigado porque o Senhor tem um propósito para cada um. Obrigado porque o Senhor permite que eu esteja aqui. Eu agradeço, Senhor. Coloco nas tuas mãos esse dia. Consagro ele ao Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça. Obrigado, Senhor, porque aqui cada um é diferente. Glória a Deus. Muito obrigado. Eu tenho aprendido muito, Senhor. Muito mesmo, muito obrigado. Eu sou grata. Obrigado, Paizinho querido, pela tua palavra. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, papai, e nos dá a tua paz. Quando alguém vier falar conosco, que nós tenhamos essa paz que somente o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Me ajude, papai querido, a ficar quieta no momento que é para ficar quieta. Me ajude, Senhor, a falar na hora que é para falar, porque isso, Senhor, é um espinho na minha carne e tu sabes. E eu quero que os irmãos aqui conheçam também, Senhor, porque é uma fraqueza minha. Oh, papaizinho querido, muito obrigado. Eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Depois dessa leitura, depois dessa troca de ideia, depois dessa oração, que Deus possa ter ministrado no seu coração e que você possa ter aprendido mais do Evangelho do Senhor. E como é maravilhoso a gente entrar em acordo e desacordo, porque a gente aprende um com o outro cada vez mais a essência do Senhor. E a gente aprendeu hoje como é importante colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Não importa a situação, não podemos negá-lo em momento algum. Deixe Jesus estar contigo sempre. Para saber que você chegou aqui, deixa nos comentários, espada, e vamos saber se essa palavra tem transformado a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida excepcional na presença do Senhor e que Deus possa estar sempre ministrando no seu coração e enchendo a tua mente com a palavra dele.